Olá, Câncer. Olá, Câncer. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Marinês. Esta aqui, Câncer, é uma tiragem de autoconhecimento. É, é quando nós analisamos, é quando nós analisamos o outro e entendemos mais sobre a intenção, o propósito e a entrega. Então, na nossa fala, como muda, né? Todos nós somos assim. Então, se a gente compreender isso, julgaremos cada vez menos o outro e nos cobramos menos também. É a contradição humana na trajetória de um projeto de vida. Aqui há pessoas, né, há cancerianos, cancerianas, cuja existência ela parece se desenrolar entre duas forças magnéticas opostas. De um lado, a necessidade de estruturar o mundo, moldá-lo com regras, com propósito, com previsibilidade, e do outro, o ímpeto irreprimível pela liberdade, pelo novo, pelo desafio que rompe as fronteiras. E essa dualidade aqui não é mera contradição, é um campo fértil de tensão criativa e também de sofrimento quando não é conscientemente integrada. Temos bastante fogos aqui, fogos, elemento fogo aqui na tua leitura. O imperador e o rei de paus pode ser, tá? Que seja um canceriano que tenha ascendente em Áries ou Sagitário, elemento fogo aqui muito forte. Então, vamos para o desfecho dessa leitura. Aqui, essa pessoa, esse canceriano, essa canceriana, ela sente, ela ou ele, sente com uma intensidade que algo raramente deixa transbordar na superfície. Um orgulho que, quando não temperado pela autocrítica, transforma-se em muralha. O 6 de ouros, ele está no lado sombra. A soberba e a arrogância aqui não são traços de maldade, mas defesas, escudos erguidos contra a vulnerabilidade de não controlar tudo. E há nessa postura uma espécie de pacto silencioso com a própria identidade. Por exemplo, a pessoa pode pensar assim: se eu mantiver o controle, não serei ferido ou ferida. Se eu persistir sem vacilar, serei reconhecido, serei reconhecida. Mas a vida insiste em desafiar esse pacto. E a rigidez, embora dê a ilusão de segurança, torna-se com o tempo uma prisão autoimposta. E a obsessão por resultados, ainda que nobres, gera um ciclo de esforço e de frustração. Quanto mais se tenta dominar o imprevisível, mais se sofre com o que escapa às mãos. E o verdadeiro desafio interno não é falhar, mas reconhecer o erro como parte do caminho. Não como derrota, mas como um dado para um recálculo. E crescer aqui, ela exige uma humildade ativa. E não é submissão, mas a coragem de desaprender. E, curiosamente, o que fala, o arcano maior, a carta do imperador, parece contradizer essa vulnerabilidade interna. A sua comunicação é firme, às vezes até autoritária, quase arcaica. Em sua ênfase na ordem e na disciplina, pode soar distante e até fria. Para quem busca afeto imediato ou flexibilidade relacional, né? Esse trato frio. Mas, no entanto, há nisso um senso de propósito bem raro aqui. As suas palavras, elas não são vazias de intenção, são ferramentas, mas não é armas. Quando essa pessoa diz estrutura, quer dizer a sustentação. Quando fala em regras, imagina a proteção coletiva. Quando planeja a longo prazo, está tentando construir algo que resista ao tempo, um legado, uma segurança, um sentido de estabilidade que talvez lhe tenha faltado em algum momento. Sua linguagem aqui não é de dominação pelo prazer do poder, mas de responsabilidade assumida, ainda que por vezes carregada com rigidez excessiva. Mas e a ação? O agir? O que quer? Um rei de paus.
como que se expressa no mundo, né? Aqui é que o paradoxo se revela em uma plenitude. Por trás de uma postura controladora, pulsa uma sede profunda por liberdade. E não é a liberdade caótica, mas a liberdade criativa. Ser dona ou dona de si mesmo. Escolher seus desafios, definir seus limites, transpô-los. Ela ou ele não teme o conflito, muito pelo contrário. Vê no conflito um sinal de vitalidade. A sua individualidade não é capricho, é condição existencial. Relacionamentos eles só florescem quando há espaço para que ambos os lados cresçam, sem o sufocamento. Aqui, quando se trata de relacionamento, pode ser os interpessoais também, né? Empresa, colegas, amigos, estímulos intelectuais também, novos paradigmas, ideias disruptivas, são como oxigênio para a sua alma. E quando age, age com determinação, não para provar algo aos outros, mas para honrar uma promessa interna de não se acomodar. E esse é um grande arco de evolução possível, integrar o que sente, a necessidade de aceitar limites, o que fala é busca a ordem com propósito e o que quer é a liberdade autêntica. E a maturidade aqui ela não virá da supressão de nenhuma dessas dimensões aqui, mas da harmonização entre elas. Imagine uma liderança que impõe regras, mas que também questiona sua própria certeza. Que planeja décadas à frente, mas deixa o espaço para o imprevisto, que valoriza a disciplina, mas que cultiva a curiosidade como virtude moral. E isso não é fraqueza, é uma sofisticação psicológica. Bem no fundo, essa canceriana, esse canceriano, está em diálogo constante consigo mesmo, consigo mesma, entre o desejo de construir muralhas e a vontade de voar. E talvez o maior ato de coragem para ele ou para ela aqui não seja conquistar mais um objetivo, mais um dia. É permitir-se dizer, em silêncio, com serenidade, estou aprendendo. Errei, ok, estou ajustando a rota e ainda assim sou digno, sou digna. E nesta frase simples reside a liberdade mais verdadeira. Aquela que nasce não na ausência de limites, mas da aceitação humilde de ser humano. Aqui precisaria fazer uma leitura dos chakras, né? Pois tem chakras que está hiperativado aqui, como o chakra raiz, com sombra da insegurança, a obsessão por resultados, a necessidade de controlar desfechos, a rigidez estrutural que sugere uma forte ancoragem no chakra raiz. Lógico, é compensatória. Há uma busca intensa por estabilidade material, trabalho, dinheiro, regras, típica de quem teme a instabilidade existencial. A autoridade exercida ela pode ser, em parte, uma tentativa de se segurar no chão, né? Como se, ao comandar o entorno, evitasse o colapso interno. E o lado sombra aqui é o medo de perder o controle, a rigidez, a frustração quando a vida escapa ao plano. E o plexo solar também, poder pessoal, a vontade, a autoestima, que é o estado predominante, fortemente ativado aqui, e um excesso distorcido. Aqui reside o núcleo energético desta personalidade. O fogo da ação, da conquista, da autoafirmação, o orgulho, a soberba, a necessidade de impor-se. Tudo flui aqui no Manipura. Quando equilibrado, é o centro do empowerment, né? A confiança, a liderança, a ética, a resiliência. E quando desequilibrado, vira dominação, competitividade excessiva, dificuldade em delegar ou ouvir. E a chave evolutiva aqui é o transformar o poder sobre o controle dos outros em poder com colaboração. E o poder para o serviço consciente, né? Porque humildade ela não é fraqueza, é o Manipura refinado. E também aqui pega bastante
o Anahata, o chakra cardíaco. Compaixão, aceitação, relacionamento, estado predominante. Está em processo de abertura aqui, mas tem um bloqueio sutil por autodefesa e a dificuldade em aceitar os próprios erros e, por extensão, os alheios. Então, sugere uma barreira no coração, o medo de ser vulnerável, a rigidez pode ser uma forma de evitar dores emocionais não processadas. No entanto, o fato de valorizar relacionamentos que respeitam a tua individualidade mostra que há um desejo genuíno de conexão, só que sob condição de segurança. E a cura possível aqui é praticar a autocompaixão, como no primeiro passo. Ela só se pode aceitar o outro quando se aceita como imperfeito e em evolução. Afinal, todos nós estamos assim, né? Em evolução. E também tem o chakra laríngeo aqui, na garganta, né? A tua expressão autêntica. A verdade, a comunicação é o estado predominante dessa leitura. Mas ele está ativado como máscara funcional, fala com clareza, impõe ideias, defende estruturas. Aqui o laríngeo aqui está presente, né? Mas será que a sua comunicação expressa tudo o que você sente? Aqui? Não, né? Não. O discurso autoritário e antiquado. Aqui fala do imperador lá do sombra. E o imperador aqui está no lado luz. Pode ser uma armadura verbal que protege a sensibilidade não expressa. Tem um potencial evolutivo aqui de comunicar não só o que deve ser feito, mas também o que sente ao fazê-lo. Por exemplo, preciso de estrutura, mas às vezes tenho medo de falhar. Então isso humaniza a autoridade, né? E tem ainda os outros chakras aqui para falar, mas aqui vai mais adiante ainda, então teria que ver, fazer uma análise dos chakras. E não se trata aqui, Câncer, de apagar o fogo desse imperador, desse rei de paus aqui. É essencial a sua força, mas é de não deixá-lo queimar o jardim ao redor. A sua maior dádiva aqui é a capacidade de traduzir visão em estrutura e estrutura em liberdade, desde que aprenda que a mais alta disciplina é a de se deixar se transformar, porque o contrário ele pode trazer esse lado sombra do imperador, tá? E não há nenhum capricho nisso. O que há aqui é propósito. Mas não impõe regras. Essa pessoa em questão aqui, ela não está impondo regras por gosto de comandar, e sim de construir estruturas, porque acredita que sem base nada dura. E está correto? Né? Sem equilíbrio, nada se sustenta. Sem disciplina, nenhum sonho vira realidade. E esse imperador que você tem que sustentar em você, entende? Enfim, aqui é o guerreiro que pode aprender a dançar, não é? Essa foi a tua leitura de autoconhecimento. Eu espero, Câncer, que você tenha gostado. Vou te dar um recadinho rápido aqui agora. Eu estou criando um grupo no WhatsApp. Eu criei um canal novo. Então, quem quiser um sistema de troca, eu vou fazer o sorteio de uma leitura particular por grupo, uma vez por mês. Então, se quiser vir para o grupo ele vai ser silencioso, tá? Eu vou explicar melhor lá para quem quer. No WhatsApp, eu vou dizer qual o canal que é. Então, você vem pro grupo, claro, é para quem quer, né? E aí tu diz de qual canal que você veio também. Então, inscreva-se no canal para ter mais reflexões sobre autoconhecimento, espiritualidade, crescimento pessoal. Deixe o seu like, final. Não te custa nada. Se este vídeo tocou você, né? Não custa nada para você. Comenta aqui. Você já se sentiu dividido entre o que sente, o que fala e o que faz? Até a próxima leitura. Gratidão por você aqui.